gente, as situações de estresse e de desafios normalmente nos moldam. Você já reparou que a gente nunca sai igual quando passa por um desafio? Mas como é que a gente é moldado? Às vezes para melhor, às vezes nem tanto. Para fazer uma análise sobre isso, eu vou contar para vocês a história da batata, do ovo e do chá. Há muito tempo atrás, numa vila muito distante, uma família ganhava a vida com a sua plantação. Só que naquele ano, o verão foi tão quente, tão escaldante e a chuva foi tão escassa que a plantação começou a secar, secar e secar. E os familiares começaram a ficar preocupados, alguns começaram a ficar revoltados, outros chorosos, alguns começaram a buscar novas saídas de sustento e, analisando a reação de cada um, uma sábia senhora resolveu reunir todos e fazer uma experiência. Ela pediu para que todos colocassem 3 panelas com água fervente no fogo. No mesmo tamanho de panela, mesma quantidade de água, a mesma temperatura de fogo. Em cada uma das panelas, ela fez um pedido especial. Em uma você vai colocar um ovo, na outra você vai colocar uma batata e na terceira panela, folhinhas de chá. O meu aqui é de saquinho, né? Mas o dela devia ser folhinhas de chá. Depois de um tempo, na mesma temperatura, na mesma condição e no mesmo ambiente, cada um dos elementos sofreu de uma forma diferente, teve reações diferentes. Terminado o tempo, ela pediu para que cada um analisasse como é que ficaram cada uma das panelas. Na panela da batata, as pessoas repararam que de dura ela ficou mole, suave, fofinha. Muitas vezes na nossa vida, as situações de desafio nos suavizam. Em algumas nos enfraquecem, nos deixam inseguros, mas também nos amolecem e amolecem o nosso coração. Você já reparou quantas vezes a gente fica mais empático, querendo ajudar mais o outro, depois que a gente entende no nosso próprio coração o que significa sofrer? Portanto, situações de desafio, de crise, de dificuldades, às vezes nos mostram que nós somos humanos e mais conectados com o outro do que a gente pode imaginar. Em situações em que nós somos modelados assim como a batata no quente, a gente fica mais empático, com o coração mais aberto e mais respeitoso com o sofrimento dos outros. O que antigamente você pensaria assim, imagina, mas para que tá sofrendo com isso, né? Quando o coração fica mais mole, você compreende e é mais empático com o outro. Outra reação natural que a gente tem numa situação de crise é a reação que o ovo tem. Quando ele é colocado num ambiente fervilhante, ele endurece. Assim como muitos de nós criamos cascas. Cascas para lidar com os desafios, com os nãos, com as amarguras da vida. Quantas vezes alguém já não levou um fora aqui? Eu já, gente, um fora de amor, um não no trabalho, né? Uma resposta assim meio esquisita, uma puxada de tapete. Tudo isso faz que às vezes no começo a gente fique meio mole, mas depois a gente vai ficando mais endurecido. Isso também é importante para a gente lidar com as situações do dia a dia, principalmente em situações de crise, né, de desafio. Agora é interessante perceber qual que é a reação do chá. O chá, quando ele entrou naquele ambiente, ele se moldou completamente ao ambiente, ele se transformou. Muitas vezes a crise e o desafio vem como um convite para a gente realmente fazer uma mudança importante no nosso hábito, na nossa cabeça, costumes, família, ambiente, trabalho. É um convite para realmente a gente fazer uma transformação e moldar conforme o ambiente. Essa transformação a gente pode conseguir de diversas formas, principalmente com a ajuda. Sim, porque quando a gente faz uma transformação, a gente está passando por algo novo que a gente ainda não sabe como é. Ter a ajuda de uma pessoa que já chegou lá ou simplesmente ter um apoio moral que diz, você vai conseguir. Ajuda tanto, gente. Outro passo importante para essa transformação é ter informação, conhecimento. Então, cursos, livros, informativos, aprendizados, podcasts, essas trocas que a gente faz, tudo isso nos enriquece para que a gente tenha uma boa transformação. Então, eu deixo aqui esse questionamento para você. Como é que você tem lidado com as situações de desafio? Lembrando que nessa experiência que a senhora fez, ela deixou claro que o ambiente é o mesmo,
mas a maneira como a gente lida com os desafios é que faz a diferença. E você, como é que você tem lidado? Como um ovo, uma batata ou então um chá? Fique com essas dicas e conecte-se bem com você, com os outros também.